Sobrenatural, série lançada em 2005 e que conta a história de Sam e Dean Winchester, que seguem um negócio da família, que por acaso é caçar demônios, entre outras coisas que envolvem o sobrenatural. A série que muita gente acha que deveria ter acabado na quinta temporada, e eu concordo, pois eu realmente gosto daquele final. Porém, todavia, entretanto, vou me contradizer e falar de um episódio muito interessante que foi lançado na oitava temporada da série. Que filho da mãe! 3 temporadas depois do final desejado por minha pessoa. Na quinta, né? Mas mais especificamente eu vou falar do episódio 4 da oitava temporada, chamado de Mordidos. Mas o que faz ele ser especial? Primeiro, seu formato. Ele é contado através do found footage, ou seja, uma gravação encontrada, câmera na mão e tudo mais. O objetivo é dar uma imersão maior ao espectador. Esse formato surgiu lá no filme A Bruxa de Blair, filme que eu não recomendo assistir hoje em dia, porque envelheceu muito mal, na minha opinião. Outros filmes com esse formato são Atividade Paranormal, Cloverfield, Hack e Poder Sem Limites. O último saiu no mesmo ano que esse episódio em questão, então por isso podemos ver algumas semelhanças entre os dois. Segundo, um pouco de ousadia. Os protagonistas viram coadjuvantes. Aqui o protagonismo é tirado de Sam e Dean, o que o fã mais árduo pode achar ruim, pois eles que carregam a série, mas eu convido a abrir mais a mente para esse episódio em questão, pois vemos os Winchester em mais de 20 episódios por temporada. Mudar isso é um refresco. Olha o refresco! Venha tomar um refresco para refrescar o calor! Então, deem uma oportunidade. Dito isso, vamos ver o episódio em questão? Então, simbora. Acompanhamos Sam e Dean numa casa onde algo horrível aconteceu. Ela está toda bagunçada, o chão e os móveis estão com respingos de sangue e 2 corpos foram encontrados. Olhando em volta, os irmãos veem um laptop com uma mensagem escrito: aperte o play. Então, assim como nós, os Winchester se tornam os espectadores. Agora quem nos guia é Brian e Michael, 2 amigos universitários que carregam câmeras e querem gravar um filme. Eles filmam tudo que podem e durante uma dessas gravações, Kate, uma menina loira, nota que está sendo gravada e vai tirar as satisfações. Eu gosto do detalhe de que quem filma ela é o Brian, o nerd, mas ela simplesmente o ignora e vai cobrar Michael, né, o alto bonitão. Mas isso já nos mostra o quão Brian é uma sombra do amigo popular e isso o incomoda bastante. Michael e Kate se paqueram e partem para o rally rola, a juventude, né, e novamente vemos que isso incomoda Brian, pois ele quem tem os mesmos gostos que ela, diferente do amigo. Ainda gravando, eles falam sobre seus futuros. Kate quer ser advogada ambientalista, Brian quer trabalhar com audiovisual e Michael quer ser vagabundo e ficar com uma gostosa em um barco. Sonho de qualquer um, não? No colégio, eles estão vendo uma palestra sobre o Senhor das Moscas e o professor está explicando o que cada personagem representa na obra literária. No momento em que acompanhamos, o professor está falando de um personagem com o apelido de Porquinho. Eu vou explicar mais pra frente. Mas basicamente ele representa a ordem e civilidade em um lugar que vai ser tomado pela desordem e barbárie. Voltando para casa após a aula, Kate cita outro personagem de O Senhor das Moscas. Este seria Simon e na obra ele seria a representação de Cristo. Isso fica meio solto, mas eu vou explicar no final. Eles notam a polícia e descobrem que alguém morreu no campus da universidade e temos, pelo ponto de vista dos adolescentes, a investigação dos Winchesters. Eles tiram sarro dos irmãos, inclusive falando que eles podem ter uma relação amorosa, então é bem engraçado essa parte. À noite, Michael e Brian saem para gravar um filme. A namorada questiona por que Michael aceita fazer isso e Michael responde: é porque o Brian, né, é excluído e só tem ele de amigo. Agora lá à noite, gravando o filme, eles acabam arrumando a encrenca com um valentão genérico e durante a fuga no meio do matagal, Michael é mordido por um animal. E meio sem querer. Brian acha o amigo e o leva para casa com um ferimento, porém ele se recupera rapidamente. Mais calmos agora, eles estão surpresos e maravilhados com os novos poderes do amigo. Aqui o episódio fica idêntico ao filme Poder Sem Limites, né, com os adolescentes usando os poderes para algo cotidiano, né, ordinário. Eles pesquisam para saber o que seria Michael, mas não descobrem nada, somente após a visita dos irmãos Winchester, que eles acabam escutando escondidos Sam e Dean falando que ele pode ser um deus maia. Eles comemoram, ficam felizes e acabam indo dormir. Na madrugada, Michael se olha no espelho e se alegra de ser um deus, né? Ele até se gaba. E rapidamente é tomado pelo desespero ao descobrir que é mais um monstro com fome de carne humana do que um deus.
Ele sai para não ferir os amigos e dá de cara com os valentões genéricos. Eles o provocam e ele os ataca. De manhã, Michael aparece todo ensanguentado e explica a situação para os amigos. Mais uma vez, temos a participação dos nossos coadjuvantes favoritos, Sam e Dean, achando o corpo do valentão. Os amigos voltam para casa onde tem uma discussão, mas acabam se resolvendo. Agora o trio decide espionar os Winchester e descobrem que na verdade Michael é um lobisomem e foi transformado por um alfa. Analisando a filmagem do ataque a Michael, Brian descobre que o alfa é na verdade o professor que deu a palestra sobre a obra O Senhor das Moscas, mais uma vez voltando aqui. Isso devido a um broche que o alfa deixou cair ao atacar Michael. Ele tenta avisar os amigos que o ignoram pois estão discutindo, então ele decide ir confrontá-lo sozinho. Brian instala câmeras na sala do professor e o ameaça expô-lo. Sendo ainda mais maldoso, ele entrega o professor aos Winchester para que os dois não vão atrás do amigo dele. Os amigos reprovam as atitudes de Brian, que revela sua outra face. Vamos conversar sobre esse personagem, já faláramos o que cada um representa e relacioná-los a outros personagens da obra que é tão citada nesse episódio, né? O Senhor das Moscas. Os amigos se enfrentam e Michael acaba morrendo. Brian morde Kate contra a vontade dela e agora transformada, ela finge, cair no papinho de Brian e acaba desvivendo, se aproveitando da paixonite que ele tinha por ela. Calma, Kate agora acaba mandando uma mensagem para Sam e Dean, pedindo uma chance de poder viver. Que ela não vai se render a um monstro nela, e ela, assim como seus amigos, não eram monstros, mas a situação os forçou a ser o que não são. Agora flashbacks deles contando sobre seus sonhos passam, finalizando a gravação. Os irmãos ouvem a mensagem e decidem que irão acatar ao pedido da moça, pois ela realmente não machucou nenhum humano. O episódio termina com Kate andando ao pôr do sol com sua liberdade. Vamos dar uma dissecada nesse episódio e ver o que os personagens representam. Para isso, precisamos falar da obra que foi tão citada, ao decorrer da trama. Então, vamos lá. O Senhor das Moscas, livro citado no episódio, conta a história de um grupo de estudantes que caem em uma ilha e tentam se autogovernar, pois não tem nenhum adulto para guiá-los. O grupo acaba se dividindo, um se rende à selvageria, à barbárie, e o outro ainda tenta manter a civilidade. Os selvagens são comandados por Jack, e os que buscam manter a ordem são liderados por Ralph, acompanhado do menino intelectual com o apelido de Porquinho. Outro personagem citado no episódio é Simon. No livro ele representa a bondade, a inocência e a sabedoria. Ele seria uma alegoria a Jesus Cristo, pois é Simon que descobre a maldade que está no próprio ser humano, e quando tentou alertar os meninos da ilha, acabou sendo morto por eles durante uma confusão. No livro, o grupo de Jack caça, mata e coloca a cabeça de um porco em uma estaca, e moscas tomam conta daquele lugar ali, daquele corpo fedido. Ele diz para seu grupo que aquilo é uma oferenda à fera que todos temem. Para ficar claro, não existe fera. A fera, na verdade, é o medo coletivo das crianças. E a cabeça do porco simboliza o fim da civilidade, e a ascensão da selvageria dentro daquele lugar, daquelas crianças que estão ali, daquela sociedade montada por aquelas crianças. O principal tema do livro é o quão tênue é a linha entre a civilidade e a anarquia, e que o mal está inerente no ser humano, ou seja, faz parte do ser. E isso surge quando as estruturas morais e sociais são removidas, fazendo um mal aparecer. Não de um demônio ou lobisomem, como no episódio, mas sim do ser humano e a situação em que se encontra. Explicado isso, vamos entender o que isso tem a ver com o episódio de Sobrenatural. Bom, o personagem Brian se compara a todo momento ao Porquinho, personagem do livro que representa o intelecto, a ordem, mas vive à sombra de Ralph, que pelo pensamento de Brian seria seu amigo Michael, o popular. O pensamento de Brian ser lógico foi citado por Kate no episódio, reforçando que ele é sim parecido com o Porquinho, porém Brian se equivoca em partes. Michael, o amigo popular, na verdade seria Simon, pois ele é bondoso, inocente, e isso é reforçado no episódio em vários momentos, pois ele é popular e é amigo do nerd. O sonho dele é citado no começo, ter um barco e uma namorada. Ele não pensa em como vai conseguir o barco, isso reforça sua inocência, Ele também é bondoso a ponto de ser piegas algumas vezes, e a própria Kate fala para Michael sobre o personagem Simon após a palestra do professor. E também Simon e Michael morrem por aqueles que sucumbiram ao mal, à barbárie, reforçando mais a sua semelhança, Como ficou claro antes, Brian seria as crianças que sucumbiram ao mal, ao Senhor das Moscas. Ele é o porco, mas o porco apodrecido.
Dito isso, quem seria Kate? Bom, Kate sobreviveu, entendeu sobre o bem e o mal, manteve a razão, agora tem sabedoria. Ela seria a representação de Ralph, o líder que mantém a civilidade. Ela aprendeu com seus amigos, só que diferente deles, ela foi engenhosa o suficiente para sobreviver. Exemplo, a mensagem que ela gravou para os irmãos Winchester, esclarecendo a situação, garantindo assim que os irmãos não a caçem, ganhando sua liberdade, não de fazer o que quer. Isso não é liberdade, mas de ter autoconhecimento e condições para fazer o que precisa ser feito. Por isso o episódio acaba com ela descendo de um transporte e indo em direção ao pôr do sol com a câmera aberta e o mundo todo para ela ser livre, né? Responsavelmente livre. Por fim é isso, esse episódio é muito interessante e se mostrou bastante ousado ao retirar o protagonismo dos irmãos Winchester. Ele também se aproveitou de um formato bastante popular na época e isso tem seu mérito, pois a série se torna cansativa naturalmente, então esse episódio vale uma revisita do fã ou uma visita de alguém curioso. Por mais que seja, entre aspas, um filler, ele tem influência na trama dos irmãos, porque nessa temporada Jim se salvou do purgatório graças a um vampiro com quem fez amizade. Ou seja, fez essa amizade com um monstro que ele costuma caçar. Então você pensa, todos os outros monstros são monstros mesmo? Esse tipo de conflito teve em outras temporadas, mas aqui ganha bastante força. Mas é isso, galera. Vou ficando por aqui. Se inscreva, dê o like e comente se você notou que o Jim fala incrível a todo momento. Tchau.